Olá, pessoal. Agora nós vamos para o módulo 2, que tem duas unidades, e na unidade 1 nós vamos aprender sobre corpos estranhos. Corpo estranho é um corpo que penetra no nosso organismo através de qualquer orifício, na maioria das vezes causando uma lesão de causa variável. Os corpos estranhos podem encontrar-se mais frequentemente, né? Os casos de corpos estranhos, né, vão ocorrer principalmente nos olhos, nos ouvidos e nas vias respiratórias. A gente vai começar falando sobre corpo estranho no olho. E no olho, os corpos estranhos mais frequentes são grãos de areia, insetos e limalhas. As limalhas são aquelas fagulhas de ferro que geralmente ocorre nas serralherias. E quais os sinais e sintomas que vão ser percebidos no corpo estranho no olho? Bom, o primeiro, a vítima vai reclamar, vai relatar uma dor, né? Como que uma picada no local, principalmente quando a vítima fecha e abre os olhos. Vai haver um lacrimejamento exacerbante nos olhos, no olho afetado. Também o paciente a vítima vai reclamar de dificuldade para permanecer com a pálpebra aberta. E o que fazer em casos de corpo estranho no olho? Bom, a primeira coisa a se fazer é abrir as pálpebras, né? Abrir a pálpebra do olho lesionado com muito cuidado, né? Esse primeiro contato com o olho afetado tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado. E nesse momento, você vai fazer correr água sobre o olho afetado, mas a água vai correr do lado de dentro, desse canto do olho junto ao nariz, ou seja, do lado de dentro para fora. Essa operação de deixar correr água do lado de dentro do olho para fora deve ser repetida 2 ou 3 vezes até obter resultado positivo. Se não obtiver um resultado positivo, se o corpo estranho não sair após você deixar correr água no olho, bom, então nesse momento devemos fazer um curativo oclusivo, né? Uma gaze, um pano limpo fechando o olho, né? Um curativo adesivo e dirigir-se para levar a vítima para um hospital, um tratamento especializado. Lembramos, e isso é muito importante, o que não se deve fazer em casos de corpo estranho no olho. Jamais deve-se esfregar o olho. Ao esfregarmos o olho com a presença de um corpo estranho, esse corpo estranho pode lesionar, né? Pode ferir o tecido do globo ocular. Então, jamais esfregar o olho com a presença de corpo estranho. Também jamais devemos tentar remover o corpo estranho com lenço, com papel, com pinça ou qualquer outro objeto, pois ao tentarmos remover o corpo estranho com algum objeto, podemos também descuidadosamente causar lesão no olho afetado. Os corpos estranhos mais comuns no ouvido são, veja só, são insetos. E o que a vítima de corpo estranho no ouvido vai relatar? Quais são os sinais? Quais são os sintomas relatados pela vítima de corpo estranho no ouvido? Bem, a vítima vai relatar uma possível surdez, uma surdez parcial ou total. A vítima também vai relatar zumbidos, né? Zumbidos. Ele vai relatar também a dor no ouvido. E vocês sabem, a dor no ouvido é uma das piores dores sentidas pelo ser humano.
Bem, então, quais são as ações, quais são os primeiros socorros para casos de corpo estranho no ouvido? Bem, nós começamos falando que jamais nós devemos retirar objetos ou corpo estranho que estejam profundamente introduzidos no ouvido. Nem tampouco vamos utilizar nenhum tipo de instrumento no canal auditivo. Da mesma forma, não devemos jamais bater na cabeça na tentativa que o objeto saia, a não ser que se trate de um inseto vivo. Mas a principal ação de primeiros socorros para casos de corpo estranho no ouvido, a principal ação é pingar no ouvido atingido algumas gotas de óleo, de preferência óleo mineral. Então você pinga algumas gotas de óleo no ouvido atingido e vira a cabeça para que o objeto escorregue, para que o corpo estranho escorregue e saia do canal auditivo. Caso o objeto não saia, caso o objeto não escorregue, caso o inseto, o corpo estranho, não saia do canal auditivo, deve-se procurar ajuda especializada imediatamente. Agora nós vamos ver os primeiros socorros para casos de corpo estranho nas vias respiratórias. O que fazer? Então, os corpos estranhos nas vias respiratórias, elas vão causar perturbações variadas de acordo com a localização do corpo estranho. A pessoa, a vítima com o corpo estranho, vai relatar os seguintes sinais e sintomas: dificuldade respiratória, dificuldade de respirar. Ela vai relatar, a vítima de corpo estranho nas vias respiratórias também vai relatar dor local, na localidade onde o corpo estranho está. Ela vai relatar também vômitos e nos casos mais graves de corpo estranho nas vias respiratórias, a asfixia, que é a falta de ar, e essa asfixia pode levar à morte. Bem, e quais são as ações, quais os primeiros socorros para casos de corpo estranho nas vias respiratórias? Bem, nesse caso, a ação, o primeiro socorro é bem simples. Então, nós pedimos, o socorrista vai solicitar a vítima para assoar, né? Assoar com força, comprimindo com o dedo na narina contrária, né? Fazendo assim que o corpo estranho seja expelido. Se, após algumas tentativas, o corpo estranho não for expelido, dessa forma, levar a vítima para um hospital especializado o quanto antes. E dessa forma, nós terminamos a unidade 1 do módulo 2, Corpo Estranho. Nos encontramos na próxima unidade.